E aí, E aí, Guilherme, boa tarde, tudo bem? boa tarde, tudo certo? Como é que você tá? Tranquilo. Então, pessoal, sejam bem-vindos aí ao segundo Black Talk. Hoje eu converso aqui com o meu amigo Guilherme Garcia Dias. Guilherme é professor na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Já ministrou aulas aí nos cursinhos, em alguns cursinhos de Brasília, né, Guilherme? Eu nem quis citar todos aqui, porque senão a gente ia falar, fazer uma propaganda gratuita. E já esteve à frente de turmas em pelo menos 7 colégios particulares. Foi o que eu contei, pelo menos. Tem mais do que isso? Acho que foram esses. Já contou alguma vez? Não, nunca parei não, mas acho que é por aí, o 7, acho que é 6 ou 7, não tenho certeza. É muito tempo, assim, pensar que, acredito eu, que você tenha mais ou menos a mesma faixa etária, você já passou em muitos colégios já, né? Já deu aula para muita gente. Isso é Mas importante. isso é típico da profissão mesmo, assim, sabe? Na vida de professor é muito disso, assim, muita rotatividade em qualquer lugar, assim, é desse jeito, não tem muito É, segredo não, não, normal. tá certo. Talvez seja isso, então, porque o meu não foi nem um espanto, né? Mas a gente olha assim, caramba, quantos colégios, né? E engraçado que daqui a 20 anos você vai olhar, vai ter um monte de menino falando, ah, olha lá, já me deu aula, não sei quanto tempo, já passou. É isso. É, Bom, seja bem-vindo, pois é. obrigado aí por ter aceitado o convite. Esse projeto surgiu para a gente conversar um pouco sobre o dia a dia, sobre as rotinas, sobre o que a gente enfrenta aí no cotidiano, né? Seja no mercado de trabalho, na sala de aula, como é o caso do tema de hoje, ou em qualquer outro lugar, porque eu sinto que às vezes a gente toma as coisas ficam um pouco distantes, né? A gente trata de uma forma muito acadêmica e o debate parece que as coisas que a violência, que essa violência específica, né, o racismo, parece que ela acontece só num ambiente, assim, sei lá, longe, distante, num outro lugar, num cenário de um filme, alguma coisa do tipo, e não exatamente próximo, né, do nosso das pessoas que a gente conhece, do nosso dia a dia, da nossa rotina. Guilherme, seja bem-vindo. Suas considerações iniciais aí, se apresente. Eu já te apresentei, né, mas se você quiser falar alguma coisa a mais, acrescentar. Agradecer muito o convite. Eu acho que, assim, quando eu li a proposta do projeto, achei sensacional a gente ter espaço para falar sobre a gente, né? Porque uma coisa que até uns dias atrás rolou umas campanhas quando perto da morte do George Floyd, Uhum. que pessoas brancas, né, tipo Felipe Neto, Fábio Porchat, Uhum. cederam espaço nas suas redes sociais para que outras pessoas, influencers negros, pudessem falar sobre o seu trabalho e tudo mais, né? E eu achei interessante, mas sempre levanta aquele questionamento, né? Por que que a gente precisa que o branco ceda espaço, né? Por É. que que a gente não constrói o nosso espaço? Então eu acho que esse é o tipo de projeto onde a gente constrói o nosso espaço, onde a gente fala sobre a gente... E uma coisa interessante, né? Uma vez eu passei por uma discussão com um colega de trabalho numa escola que eu trabalhei no Recanto das Emas, que era sobre como o dia da consciência branca, dia da consciência negra muitas vezes vira dia da consciência branca, né? Como É se a gente verdade. quisesse conscientizar os brancos, não, tudo que a gente precisa fazer é explicar para os brancos que o racismo é feio e eles vão entender e isso vai passar. E como a gente precisa utilizar esses espaços para nos conscientizar, né? Para que a gente converse sobre a gente, entre a gente, se empodere, cresça, se desenvolva, né? É Então eu verdade. acho que a ideia de um projeto como esse, da gente poder negros conversando sobre negritude, sobre racismo, sobre as nossas dificuldades, falando também sobre as nossas alegrias, conquistas. Eu acho que é um momento muito importante. Estou muito feliz de poder participar de um projeto como esse. Que bom, coisa boa. Bom, então vamos dar início. A primeira pergunta que eu tenho, vamos falar um pouco da sua vida, né? Por que professor, Guilherme? Onde é que surgiu isso? Por que você decidiu se tornar professor, docente? Então, assim, quando... Eu sempre gostei muito de estudar ciência, né, em geral, assim, desde de criança que as ciências sempre foram uma área que me encantou muito. Mas eu nunca tinha muita pretensão profissional, assim. Quando eu era criança, eu pensava em qualquer coisa, né? Quero ser bombeiro, médico, advogado, pensava em qualquer profissão das que são mais famosas. Aí eu decidi fazer biologia na faculdade, muito por estar meio sem rumo assim, né? Ali com 17, 18 anos. E aí quando eu entrei na universidade, o curso de biologia é fantástico, assim, é um curso maravilhoso. Tem vários colegas biólogos aqui que também estão participando aqui, e eles podem Uhum. falar até melhor do que eu, que é muito bom.
mas as perspectivas profissionais não são as melhores, assim, é sempre muito difícil. E a minha primeira experiência como professor foi meio naquela de, eu quero tirar um trocado aqui, fazer um bico para ganhar uma grana extra. Só que isso foi muito bom, assim, é o tipo de coisa que você começa a fazer e você não quer fazer outra coisa da vida, né? E aí eu percebi duas coisas. A primeira é que era muito legal fazer, e a segunda é que eu não tinha ideia de como fazer. Então, aí eu comecei a focar o meu curso, né, mais para a licenciatura mesmo. Então, comecei a me dedicar mais às matérias de licenciatura, que é uma coisa que muita gente deixa de lado, porque acha que, não vou ser professor, né? Justamente por ser uma profissão bastante desprestigiada, mas é um negócio muito bom, assim, você conseguir ajudar as pessoas, você conseguir... É um espaço de diálogo, de rejuvenescimento. A sala de aula, quando você está em contato com criança, com adolescente, é todo dia uma transformação nova, todo dia um aprendizado novo. Então, eu acho que dar aula infelizmente, a gente tem uma estrutura educacional no Brasil absolutamente desprivilegiada, né, do ponto de vista profissional, mas acaba sendo uma experiência diária muito prazerosa, entendeu? A gente acaba que esquece um pouco essas coisas. E eu meio que escolhi nessa, assim, comecei pensando só em tirar um trocado, e aí a coisa vai escalando, né? Você começa a trabalhar e você começa a perceber como que você pode fazer a diferença na vida das pessoas e como que as pessoas fazem diferença na sua vida, né? A gente gosta muito, eu acho que a galera da área de educação e de saúde tem muito disso, sim, da gente se colocar como muito altruísta. E eu acho que a gente é um pouco mesmo. Mas é muito difícil não perceber a mudança e o ganho que a gente tem com o nosso trabalho. O quanto que a gente aprende, o quanto que a gente cresce, o quanto a gente se desenvolve, amadurece. Então existe um pouco de egoísmo também em se manter na profissão, recebendo tanto, né? Crescendo tanto, construindo tanta coisa no nosso dia a dia, assim, é muito bom, é muito prazeroso, apesar dos pesares. É o egoísmo do bem, assim, entre aspas, a gente pode colocar, né? É uma profissão extremamente sem dúvida. importante, para mim teria, pelo menos na minha perspectiva, tinha que ser a profissão mais importante do país, assim, embora ela não receba esse tratamento, né? Mas, enfim, eu sou muito grato por todos os professores que eu tive, todos, porque eles ajudam muito a gente, né? Em todas as questões, na nossa formação de caráter, a lidar com alguns problemas, né? Eles complementam muito a família, né? E às vezes até, sinceramente, né, pelo menos em algumas histórias que eu já ouvi, de igual para igual, né? O professor tem uma importância muito fundamental e até, principalmente, ensinando a gente a refletir sobre as questões, né? A entender. Talvez a gente devesse trazer mais questões para dentro da sala de aula, mas eu sei que isso não depende exatamente só do professor também, né? Temos outras questões envolvidas aí, como a política, né? E as diretrizes. Guilherme, até a lousa, lá do Guilherme criança até a lousa, até a sala de aula, como é que foi esse caminho? Você já contou um pouco os motivos que te levaram a ser professor e até citou algumas questões aí relacionadas a dificuldades, mas como é que foi a sua trajetória até lá, essa sua chegada até a docência? Então, assim, como eu falei, eu sempre gostei muito de estudar ciência, né? Então, ciência sempre foi um foco, uma possibilidade profissional, mesmo que inconscientemente, assim, estudar ciência sempre foi uma ideia. E aí, quando eu estava na faculdade, lá para meus 20 e poucos anos, quebrado, sem dinheiro, universitário, e aí eu comecei, eu vi um folhetim lá de um curso supletivo, que estava contratando professores de todas as áreas. E eu falei, né, para quem não tem nada, metade é o dobro. Aí liguei lá, levei um currículo que eu tinha nenhuma experiência profissional na vida, e os caras toparam, assim, né? Acho que não teve muitos outros candidatos além de mim. E aí o curso era bem interessante, porque funcionava da seguinte maneira, a gente trabalhava 5 semanas, eu ganhava R$300 a cada 5 semanas de trabalho, então era R$300 por mais de um mês de trabalho, e eu tinha que trabalhar todo o conteúdo de biologia do ensino médio, dando uma aula por semana durante 5 semanas. Eram 5 encontros para fechar toda a biologia do ensino médio. Então você imagina o nível, a qualidade que isso deve ter, né?
Uhum. E aí, assim, e foi muito interessante porque, assim, por mais que a gente, eram duas turmas, tinha uma turma matutina e uma turma noturna, né? A turma matutina estava sempre muito vazia, tinha 1, 2 alunos no máximo, e a turma noturna era mais cheia, porque era assim, geralmente trabalhadores que às vezes estavam tentando conseguir o diploma de ensino médio por conta própria, e muitas vezes tinha convênios com empresas que precisavam qualificar os seus funcionários, e aí eles contratavam a coisa e tinha uma turma cheia de todo mundo funcionário da mesma empresa, assim, sabe? Uhum. E aí eu lembro que teve um dia que foi o dia mais marcante, assim, para eu decidir, de fato, investir na carreira de professor, né? Que eu estava dando uma aula de botânica sobre plantas, e aí tinha uma senhora que ela era empregada doméstica e ela não frequentava uma escola, tinha mais ou menos uns 20 anos, 20 e poucos anos, e ela falou assim para mim: professor, eu tô com uma dúvida, eu não entendi bem a diferença de monocotiledônia e dicotiledônia. E aí eu vi uma pessoa com todas aquelas dificuldades, usar esses termos dessa maneira, assim, com uma pergunta bastante objetiva, bastante clara, ela estava realmente acompanhando. Aí eu falei, caramba, mano, muito bem. Eu consegui fazer ela alcançar um nível que eu não esperava, assim. Então, isso para mim foi muito transformador, assim. Foi um momento que eu percebi que dava para ajudar e para investir nisso. Como eu já gostava de ciência, já estudava biologia na época, eu encontrei um caminho profissional que foi muito importante. A partir dali eu consegui uma monitoria num cursinho pré-vestibular, comecei a trabalhar como monitor nesse cursinho, e aí eu fui meio que encantado por aquela ideia do professor de cursinho que faz aquele show em sala de aula, e comecei uma formação profissional muito voltada para isso, assim, que eu acho que teve um papel importante na minha formação, mas não é exatamente o que eu sonho ser hoje em dia, né? Hoje em dia as minhas perspectivas são muito diferentes. Mas foi muito importante para começar a focar na importância do conteúdo, começar a me desenvolver cada vez mais, começar a melhorar a minha didática, a minha comunicação, a minha dicção. Tudo isso passou, esses atributos passaram a ser preocupações que eu precisava desenvolver para poder alcançar o que eu queria naquela época, que era alcançar ser professor de cursinho, né? Inclusive, se me permite licença fazer uma pequena homenagem aqui, um professor, foi muito importante na minha formação, o professor César, fazer uma ligeira propaganda do curso Exatas. Ele faleceu essa semana de Covid-19. Foi meu professor e também. E aí e ele foi, assim, foi o cara que me deu essa primeira oportunidade nesse cursinho pré-vestibular, a primeira oportunidade profissional mais séria, e essa notícia me marcou muito essa semana, eu fiquei muito, muito triste de verdade. Então, deixar aqui a minha homenagem e agradecer por tudo que eu recebi. Mas, enfim, aí durante esse processo no cursinho pré-vestibular, em algum tempo eu comecei já a entrar em sala de aula também, era monitor, comecei a dar aula no cursinho, e em seguida comecei a dar aula em colégios, assim, sabe? Ainda antes de ser formado, antes de terminar a faculdade ainda, já comecei a dar aula em escola. E aí a coisa começou a fluir mesmo, assim, me desenvolver, né? Sempre escolas particulares. E aí trabalhei em escolas grandes, trabalhei com várias equipes diferentes, vários coordenadores diferentes, tive experiências das mais diversas, e sempre em escolas particulares de classe média alta, assim, sabe? Isso foi moldando uma perspectiva, uma certa visão de mundo. Até que em 2014... eu estava trabalhando numa escola na Asa Sul, e aí a coordenadora da escola, eu tive um problema com o filho dela em sala de aula, né? Ele estava fazendo uma atividade de outra disciplina, eu acabei dando uma bronca nele, e aí a mãe dele começou a me perseguir, que ela era coordenadora. Só que em 2013, no final do ano anterior, eu tinha sido aprovado no concurso da secretaria. E aí, no meio de 2014, eu fui convocado para a Secretaria de Educação, e aí eu consegui, sim, foi na hora exata, porque eu estava para ser demitido por causa da perseguição dessa coordenadora. Mas aí quando eu consegui chegar aí eu fui chamado para a secretaria, e a coisa começou a fluir. E aí foi um choque muito grande, né? Porque eu fui trabalhar numa escola
num lugar que pouca gente conhece, chamado Setor Habitacional Água Quente. Ouviu falar, não? Não, nunca ouvi. Fica na divisa com São Sebastião. Nossa. E era uma escola chamada Centro Educacional Miriam Ervilha. E foi a minha primeira experiência numa escola pública. Eu não cheguei a fazer estágio supervisionado nas escolas, porque como eu já dava aula em colégio antes, eu não precisei fazer o estágio nas escolas, só levei uma declaração das escolas particulares que eu trabalhava. Então, foi a minha primeira experiência na escola pública e foi um negócio, assim, absolutamente transformador. Conhecer uma realidade completamente diferente, uma realidade de periferia muito aquém das periferias que a gente está acostumado aqui no DF. Assim, quando a gente olha, por exemplo, onde eu trabalho no Paranoá e também trabalhei no Recanto das Emas. Quando a gente observa a realidade dessas duas cidades, que já tem uma diferença grande do Paraná para o Recanto, o setor habitacional Água Quente está anos luz atrás, assim. O nível de estrutura, para você ter noção, quando eu fui para lá, me informaram que teria um adicional de zona rural, porque era muito distante. Uhum. Aí, quando eu cheguei lá, eu descobri que esse adicional de zona rural não tinha esse acréscimo no salário, porque tinha ônibus já passando. Tipo, havia, sei lá, 3, 4 meses que tinha começado a passar ônibus. Então, era um negócio assim, o acesso muito difícil, a escola chovia, a escola inundava, da água subia até o joelho, assim. Então, foi uma experiência muito, 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 muito diferente. E aí, o que era interessante era o seguinte, é que a gente percebia que com todas essas dificuldades, como é que a gente tinha alunos aplicados e tentando se desenvolver. Né? O problema da evasão escolar na escola pública ele é uma constante. Né? Sempre vai ter evasão escolar, enquanto a sociedade não sofreu uma transformação radical. Mas aqueles alunos que estavam frequentando a escola regularmente, que tinham vontade de estar lá, a forma como eles se aplicam, como eles entendiam a escola, como de fato essa ponte de transformação, era uma coisa que era absolutamente motivadora. E eu dei sorte de trabalhar com uma equipe muito boa também nessa escola, no Miriam Ervilha, e uma equipe que a gente conseguia realizar projetos bastante interessantes, né? E, por exemplo, a gente teve uma Semana da Consciência Negra, que foi a primeira vez que eu tive um evento de Semana da Consciência Negra de fato eficaz numa escola. E eu não consigo desvencilhar isso do fato da escola ter uma quantidade enorme de alunos negros preocupados com essas questões, mesmo que a gente pense que o adolescente em geral não liga para isso, né? Quando eles são motivados de fato, a forma como eles interagem e como eles respondem a esse tipo de projeto é sempre muito positiva, né? Então a gente conseguiu fizemos uma série de oficinas interessantes, alunos super participativos, e aí muda a minha perspectiva, assim, aquela ideia do professor de cursinho, do professor que queria dar show, eu me transformo desse professor para um educador mesmo, para alguém que está pensando no desenvolvimento de cada estudante, né? Pensando no que eu posso fazer para acrescentar de fato na vida de cada pessoa. E como que cada vez que a gente consegue fazer isso, a resposta é muito positiva e o que a gente ganha de volta é absurdo. Então começa uma transformação muito importante na minha vida, na minha mentalidade como professor, como profissional, como cidadão, né, como homem negro. Então a gente começa a perceber uma série de questões, né, que eu não conseguia visualizar antes por causa do meio que eu costumava conviver, né? Então, e aí é o grande marco da minha vida profissional. A partir daí, eu começo a trabalhar, a ler, a estudar, pensando em me tornar um profissional, me tornar um educador de fato, alguém que é capaz de não só ensinar biologia, não só ensinar ciência, como ser um agente de transformação, né? Eu não sei se eu estou no nível que eu gostaria, eu acho que ainda falta muito para aprender, né? Hoje eu dou aula aproximadamente uns 12 anos, então ainda falta bastante para se desenvolver, mas eu acho que trabalhar na escola pública hoje é fundamental, assim. Eu não consigo me imaginar hoje fazendo outra coisa, trabalhar em outro tipo de estrutura educacional, né? Porque é onde está o problema e onde a gente tem que estar buscando solução. Não tem jeito. É verdade.
Bom, eu não tenho nem o que acrescentar. Essa disposição você falou que não sabe se chegou no nível ainda, mas eu acho que só de ter alcançado, acredito que as pessoas que estão acompanhando também vão concordar, pelo menos em parte, que só de você ter alcançado essa reflexão, né? Eu não vou chamar de nível de maturidade, que eu acho que não é isso, mas esse grau de reflexão, você conseguiu observar a coisa de uma forma muito aliás, observar a complexidade da coisa de uma forma muito sensível, né? E isso não é tão simples assim, né? Tem muita gente que demora muito para alcançar, para chegar nisso. E eu acho que quando a gente chega nisso, a gente abre uma porta na nossa cabeça, assim, né? Para a gente observar e pensar e criticar as coisas e mudar até a nossa forma de agir, nosso comportamento, que eu acho que já é muito importante para as transformações que a gente está buscando, né? Não só enquanto negros aqui, mas de uma forma geral na sociedade, né? Eu acho que, se eu pudesse dizer, você alcançou sim esse nível já, nesses 12 anos, e isso é muito louvável, tem que ser reconhecido, é importante que você esteja dizendo isso, que há essa chave, né, essa mudança de perspectiva, que às vezes a gente só vai conseguir enxergar mesmo com a experiência vivida, né? Embora estudar, ler, ouvir seja importante, né? A gente também tem que prestar atenção nisso, que às vezes as coisas nos oferecem esse presente, né? Que é chegar a esse ponto de observar de uma forma mais crítica, mais humana, né? O todo. Guilherme, e aí, eu já emendo naquela pergunta até que a gente conversou, que é o seguinte, e aí tem a questão do racismo. Você tocou em questões aí que compõem o que a gente entende como racismo estrutural, né? Mas como professor, não só como profissional ali vivendo com seus colegas ali no dia a dia, mas também na sala de aula com os alunos, qual a diferença do racismo desse ponto para o racismo que você eventualmente tenha percebido, sofrido quando era criança, quando era estudante ainda? Como é que você diferencia isso? Assim, na época de escola, eu sempre convivi muito com racismo e eu nunca soube lidar com isso muito bem, né? Eu acho que eu passei pela infância e adolescência melhor do que eu poderia, graças aos meus pais, que tanto meu pai quanto minha mãe também são negros, e eles sempre conversaram comigo, tanto comigo quanto com meu irmão, de maneira muito forte em relação a esse aspecto, assim, o quanto que a gente vive numa sociedade racista e como a gente tem que estar preparado para lidar com isso, né? Que eu acho que é uma das coisas que mais marca a infância e adolescência de jovens negros, é a gente ter conversas com os nossos pais que jovens brancos não têm. É ouvir coisas, ouvir conselhos dos nossos pais que jovens brancos não têm que ouvir, né? Aquela coisa, não sai de casa sem documento, cuidado onde você vai, né? Esse tipo de coisa que né? Volta para casa cedo. Né? O meu pai sempre fazendo questão assim, quando a gente saía para festa de noite, meu pai fazia questão de me buscar, porque ele queria ter certeza que eu não ia ficar sozinho na rua à noite pelos riscos que isso oferece para um adolescente negro. Então, na escola, eu sempre tentei lidar com isso de uma maneira a tolerar demais, assim, sabe? A gente eu era muito pouco combativo nesse sentido. Eu não sentia que aquilo que eu estava sofrendo era violência como de fato era. E é tão forte essa questão porque hoje em dia, por exemplo, eu não tenho contato com nenhum colega de escola. Assim. Eu não falo com ninguém. E não foi nenhuma questão de eu brigar com as pessoas, de eu me afastar propositalmente. É que à medida que a gente vai se desenvolvendo, entendendo como é que as relações são construídas, a gente vai naturalmente se afastando desse tipo de relação, né? Então, isso meio que me afastar dos meus colegas aconteceu meio que naturalmente. E aí, quando eu comecei a trabalhar em escolas particulares, era muito comum a gente ouvir sempre muitas piadinhas racistas, tanto de colegas professores quanto de alunos, e a gente começa a sentir isso de maneira meio sufocante, assim, porque você pode ser mandado embora a qualquer momento, e é o seu emprego, você não pode abrir mão do seu emprego, porque você depende disso para viver, né? Então era uma coisa meio... Eu começava a relacionar muito aquilo que eu sofria na adolescência e na infância, e o que eu não achava que era violento, apesar de me fazer mal, achava que fazia parte das relações naturais, normais, e aí na vida profissional isso começa a impactar de maneira um pouco mais intensa. Inclusive foi uma questão, em algumas escolas pelas quais eu passei, né, de falar assim, professor, a coordenação me chama, professor, você está politizando demais as suas aulas, olha, os alunos estão reclamando que você
não está focando no conteúdo. E aí, muito pela falta de experiência para lidar com isso, que quando alguma situação desse tipo acontecia, né, uma piada racista com um colega, né, sempre tendo muito poucos alunos negros, né, nas escolas particulares, eu tomava muito essas dores. E aí a minha reação geralmente não era a reação mais amistosa possível. Eu demorei um pouco para aprender a lidar com isso como profissional, como aquele profissional que depende do emprego. Né? Ou seja, eu preciso saber me podar, saber cuidar das minhas reações para garantir que eu consiga me manter trabalhando aqui nesse ambiente. Mas, e aí quando chega na escola pública, aí muda totalmente também, porque eu agora sou um servidor, eu passei no concurso público, para eu ser desligado é muito mais difícil, eu tenho uma estabilidade que me permite trabalhar com muito mais autonomia, e muito mais alunos negros, muito mais alunos que entendem o que eu passei, alunos que talvez não entendam, mas que são capazes, que eu sou capaz de ajudar porque tive experiências semelhantes às deles, coisas que os professores brancos das escolas públicas não têm, né, não tiveram as mesmas vivências, têm vivências diferentes. É claro que cada um com as suas dificuldades, mas outras vivências, então não são capazes de entender muito do que a gente passa. Inclusive, teve uma frase no ano passado, na Semana da Consciência Negra, nessa escola que eu estou hoje, o SED Darcy Ribeiro, no Paranoá, mandar um abraço pro pessoal, teve um menino, Gabriel, aluno do 9º ano, que ele fez um vídeo entrevistando estudantes negros cotistas da UNB. Então o grupo dele entrevistou vários alunos e eles apresentaram isso para a escola inteira, assim, na Semana da Consciência Negra, e foi muito legal. E aí ele explicando como é que ele sentia o racismo e por que ele motivou a fazer aquele vídeo, ele disse uma frase no final da apresentação dele que para mim foi espetacular. Ele olhou e falou assim, quem sabe, sabe. Né? Ou seja, ele não precisa explicar o que é racismo para ninguém. Né? Quem sabe, sabe. Quem já sentiu isso na pele, quem sabe como é que isso funciona, entende, assim. Foi uma frase que me marcou muito, assim. E aí, assim, aí eu passei a ser um agente antirracista, a tomar atitudes antirracistas de maneira muito mais ferrenha, mas também muito mais cuidadoso, porque eu sabia que agora eu estava lidando muito mais com as vítimas do que com os agressores. Eu tenho uma quantidade muito maior de alunos negros hoje, e eu sei o quanto que é importante eles ser o espelho de alguém que conseguiu ter relativo sucesso profissional, de alguém que conseguiu estudar, alguém que se dedicou, alguém que foi cotista na UNB, que fala sobre a importância das cotas raciais, que fala sobre a importância das cotas sociais, que mostra para eles que eles podem ter oportunidade, que estudar vai ser fundamental. E eu acho que isso mudou completamente a minha perspectiva em relação a como o racismo se expressa na escola. Não tem dúvida que, assim como qualquer outro espaço na sociedade, a escola é um lugar onde o racismo é reproduzido constantemente, né? Seja por professores, por direção, coordenadores, estudantes, pais de estudantes. Né? Teve uma situação ano passado também que foi muito interessante, que tem uma menina negra que ela não queria nada com nada, assim, não queria estudar, porque ela estava no fundo e tal. E eu chamei ela para conversar e falei um pouco com ela sobre isso, né? Sobre assim, olha, você precisa melhorar o seu desempenho, você é uma menina negra, você vai encontrar uma série de dificuldades na sua vida que muitos dos seus colegas brancos não vão encontrar. E conversando sobre isso, né? E aí ela falou com a mãe dela ficou indignada comigo, porque eu fui racista com ela, por tentar esclarecer, né, um pouco sobre como é que estava sendo a conduta dela. Eu confesso que até hoje eu não entendi muito bem qual foram os argumentos que a mãe dela usou para mim, mas assim, você não tem que falar que a minha filha é negra desse jeito. Eu falei, mas ela tem que ter consciência, né? Ou seja, aquela coisa que o Silvio Almeida fala, né, de que o primeiro escudo que a gente tem contra o racismo é ter consciência racial, né? A gente se entender como indivíduo negro numa sociedade racista. E o que isso significa, né? Eu acho que tentar trabalhar esses aspectos constantemente com os meus estudantes acaba sendo um dos pilares da minha prática profissional hoje em dia. É muito difícil. Tem gente que encara, inclusive, o fato de ser negro de uma forma muito... como se fosse uma doença, né? Você
dizer assim, olha, você tem que ter consciência de que você é negro. A pessoa fica, como assim? Né? Não tem que ter essa consciência de que eu sou negro. É muito complicado. Outro dia eu até vi tem uma live com o Drauzio Varela e o Mano Brown, que circulou aí nas últimas semanas, e eles discutiam essa questão de como se identificar, né, enquanto negro, e como entender isso que o Silvio Almeida fala, né, a sociedade enquanto racista. E o Mano Brown até fala uma coisa assim, eu não me considero negro, eu me considero pardo, né, ele tem essa, aliás, eu não me considero preto, me considero pardo, né, e ele acha, aí ele se enquadra tudo nessa perspectiva do homem negro, porque ele é pardo, mas ele sofre as consequências, bem como o IBGE identifica, né, pretos e pardos como negros, né, ele sofre as consequências e dessa estrutura racista que está instalada no país e que é secular, é histórica, né, a gente tem isso em vários setores da nossa vida. E aí precisa se compreender como negro, né? Ele precisa entrar nessa, ele fala sobre isso, né? Sobre internalizar essa questão. Eu sou um homem negro, né? E as consequências do ambiente racista eu vou sofrer tal qual um preto sofre. Eu preciso entender isso. É uma discussão muito interessante também. E essa discussão sobre identidade também, ela vale mais de hora aí, porque ela toca em questões objetivas e subjetivas, né? O Guilherme, agora, entrar no mercado de trabalho como professor, sendo um homem negro, tem diferença? Eu acho que sim. A minha vida profissional, enquanto eu trabalhava na escolas particulares, sempre foi muito marcada por uma série de cuidados e essas piadinhas constantes, né? Então, eu sempre ouvi dos meus chefes, e eu não sei se isso tem a ver com o ambiente escolar. Eu acho que todo profissional negro, quando está trabalhando em equipe, né, e por mais que a gente fique sozinho em sala de aula, o trabalho numa escola é um trabalho de equipe constante, é um trabalho construído muito coletivamente, né? Uma escola que não tem um trabalho coletivo do corpo docente da direção é uma escola que está fadada ao fracasso. Então não tem jeito. A gente sempre entende, a gente sempre passa por essas perspectivas, assim. E eu acho que tem uma... Eu nunca tive grandes dificuldades para conseguir emprego, assim. Se eu falar que eu fiquei muito tempo desempregado, ou que eu batia na porta das pessoas e não era ouvido, isso não é verdade. Mas eu também não trabalhei tanto tempo assim em escola particular, não dependi tanto tempo disso, assim, sabe? Então eu acho que no longo prazo isso fica mais marcado. Teve uma vez que eu entendo que talvez eu tenha sido preterido, estava pleiteando uma vaga numa escola, e aí eu conhecia os professores que também estavam pleiteando a mesma vaga, e tinha um deles que tinha uma formação absolutamente pior que a minha. Eu já conhecia, já trabalhava com ele, e aí tinha um outro rapaz negro também que usava uns dreads assim no cabelo, e era uma escola confessional, uma escola católica e tal, e esse rapaz que eu sabia que tinha um currículo inferior ao nosso foi o escolhido. Ele era branco, e aí foi a única vez assim que eu senti isso de maneira mais séria, em relação à contratação mesmo, assim, né, conseguir um emprego. Eu sempre senti um pouco da desconfiança dos pais dos alunos. Às vezes, quando a gente ia conversar com os pais dos alunos, eu sentia que algumas famílias mais ricas, mais abastadas, ficavam com o pé atrás em relação ao professor Guilherme, porque muito jovem, né, negro e tudo mais, e eu senti isso um pouco. Teve uma vez que foi muito curiosa, mas já na escola pública, lá no Recanto das Emas, que uma aluna não entregou um trabalho no prazo. Eu falei que ela não poderia entregar depois, e aí o pai dela era pastor e ele me ameaçou com a Bíblia. Ele botou a Bíblia em cima da mesa, falou que era pastor, e que se a filha dele não pudesse entregar trabalho da próxima vez, que ele ia resolver isso de outra maneira. Aí eu fiquei pensando que outra maneira seria essa, assim. Eu não cheguei a discutir com ele sobre isso, mas foi muito curioso, assim, sabe? E talvez ele esteja no tempo errado, talvez, para falar. Enfim. É só uma indignação. E aí, mas assim, a minha evolução em especial no mercado de trabalho, ela foi relativamente tranquila, assim, né? Exceto por ter que topar uma série de coisas. Quando a gente está na iniciativa privada, a gente tem que topar uma série de coisas
né? É claro que todo trabalhador engole sapo, né? Todo mundo que trabalha para alguém tem que engolir sapo de vez em quando, tem que aceitar alguns desmandos, mas a questão racial marcou algumas situações assim de brincadeiras de mau gosto, coisas do tipo que a gente acaba tendo que relevar e que hoje em dia eu não preciso mais topar tanto dessas coisas porque, né, a Secretaria de Educação me dá essa liberdade. E é engraçado como, falando em liberdade, algumas pessoas tocando nessa questão do pastor aí, e sem nenhuma crítica à questão da pessoa ser pastor ou não, mas as pessoas têm uma liberdade, às vezes, com a gente, né, de dizer as coisas, de falar e de colocar certas opiniões, como se eles estivessem realmente numa situação, é uma relação de poder até, né, que existe na cabeça deles, né, eu posso falar isso, né, a pessoa acha que está em algum século aí em que isso era permitido, embora continuasse sendo errado como é hoje, mas a pessoa acha que está aí no século XVIII, XVII, XIX, sei lá onde, que ela pode fazer entrar e dizer uma coisa dessa. Realmente é de se indignar mesmo e às vezes não é fácil responder a isso, né? É muito complicado, é muito difícil. Tem algumas pessoas que falam, você tem que responder, você tem que se colocar, mas é muito difícil porque às vezes é uma violência, às vezes a pessoa fala uma coisa assim que parece uma coisa até engraçada, ou que parece uma coisa, eu não sei, parece uma coisa mais leve, a gente interpreta assim de alguma forma, mas para quem está ouvindo, para nós que estamos sentindo aquilo, para quem está direcionado, é uma coisa muito forte, né? É uma violência, é uma agressão assim que não tem um cálculo exato, é imensurável o que a gente sente ali, a intensidade, né, que vem ali daquela coisa. A gente fica ali numa situação de total vulnerabilidade e só depois, não sei se isso acontece com você, depois de um tempo é que você, deveria ter falado isso, porque o impacto é muito grande, né, é um trauma mesmo. Você toma, é como se tivesse tomado uma pancada na cabeça, você cai ali e fica desacordado, assim, até você voltar, e as pessoas meio que, não, mas não relativizam isso de alguma forma que intensifica ainda mais a violência. Guilherme, o papel, você já falou um pouco aí dessa questão, inclusive do professor, né, desse approach aí de conversar com os alunos e explicar até um pouco dessa situação toda, mas e a instituição? Qual é o papel da instituição nisso? Eu acho o seguinte, eu fiz uma reflexão sobre isso esses dias, eu estava lendo um texto lá do Silvio de Almeida e eu vi uma live onde ele defende o SUS, nesse momento de pandemia, onde ele deixa muito claro o seguinte, que não é possível ser antirracista e atacar o SUS ao mesmo tempo, né? Ou seja, quando a gente entende saúde pública como um direito, a gente entende que só o Sistema Único de Saúde é capaz de garantir as condições para uma população, para mais de metade da população que é absolutamente desprivilegiada em relação ao acesso a serviços básicos. E eu entendo a educação como esse serviço básico. Então, não há como a gente considerar uma sociedade antirracista ou um pensamento antirracista que não defenda uma escola pública de qualidade, né? A escola pública, a instituição de ensino que garante formação básica, o desenvolvimento cognitivo, o processo de socialização, não há como ter uma postura antirracista sem defender essa escola, né? A gente pensa assim, por que no Brasil a gente tem um sistema de ensino híbrido, né, público e privado ao mesmo tempo? Isso faz parte de uma estrutura de privilégio. Ou seja, você vai fornecer uma escola pública que garanta o mínimo do mínimo para que essas pessoas se tornem trabalhadores obedientes, e uma escola particular que vai desenvolver as potencialidades de maneira absurda, desenvolver as potencialidades dos estudantes, fazendo-eles acreditar que eles podem ser o que eles quiserem, para que eles se tornem os patrões daqueles estudantes das escolas públicas. Então, a estrutura da escola pública hoje, ela acaba sendo uma linha de defesa contra o racismo. Se a gente consegue construir uma escola que trabalha, que foca no desenvolvimento de autonomia, no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento da autoestima dos nossos estudantes, a gente começa a criar jovens negros cada vez mais capazes de enfrentar esse sistema e de transformar a sociedade, né? A escola pública ela se torna a primeira linha de formação e de defesa política que a gente tem
em relação à luta antirracista. E aí a gente percebe o seguinte, quando a gente tem uma situação atual de um governo como é esse, que ataca a educação pública como ataca, né, que constrói uma narrativa de que a escola oferece kit gay, mamadeira de piroca e coisas do tipo, isso é nitidamente uma tentativa de desconstruir esse espaço de luta antirracista. Eu acho que cada vez mais a escola pública se torna esse espaço. Cada vez mais a escola pública ela serve para que a gente possa desenvolver essa juventude negra, para que ela possa desenvolver sua autonomia e sua autoestima. Então, nada mais natural do que no momento que o fascismo está crescendo, que o racismo está tentando reagir às nossas reações, né, que o opressor tenta esmagar as nossas reações, que a escola pública, que a educação pública seja atacada como está sendo. Então, eu acho que a gente tem um papel de resistência fundamental nesse processo, a gente tem um papel de empoderar os nossos estudantes fundamental nesse processo, e isso tem que ser uma prerrogativa de todos os profissionais da educação. A gente não pode imaginar que uma escola é feita por professores, a gente tem que entender que existe professor, coordenação pedagógica, direção, serviço de orientação educacional, que é uma das coisas fundamentais numa escola, porque é o serviço de orientação educacional que é capaz de atender alunos de maneira individual, de maneira que o professor na sala de aula não consegue, e até para dar as diretrizes que os professores devem seguir na sala de aula com problemas específicos de cada estudante. E é interessante a gente observar isso porque é o seguinte, se a gente observar, existe uma quantidade enorme de escolas aqui no DF que não tem serviço de orientação educacional. Isso não acontece assim. Você tem orientadores aprovados em concurso que não são nomeados, tendo uma série de vagas nas escolas. Assim, muitas escolas sem, né? Então eu acho que é isso, assim, entender a escola como esse espaço de resistência. E aí, uma coisa muito importante, até você colocou aqui a comunidade também. Ou seja, que os estudantes, os pais dos estudantes negros, entendam que a escola pública é esse espaço de luta antirracista. Esse espaço de construção política, de desenvolvimento individual, de desenvolvimento coletivo, de construção de laços comunitários, né, para que a gente possa, de fato, avançar nessa pauta em relação à sociedade, né? Eu acho que se a gente não tiver essa visão de que a escola é esse espaço de resistência, que a escola pública é esse espaço de resistência, as possibilidades, elas diminuem muito da gente ter uma transformação efetiva na sociedade. Realmente. Que fala, Guilherme, que fala. Isso aí eu vou tentar dar o máximo de amplitude de divulgação para esse comentário seu, porque realmente é uma reflexão que não está sendo feita, viu? Pelo menos eu não sei se você já ouviu em algum lugar, mas essa reflexão sobre a escola ser um espaço de resistência antirracista, escola pública, né? É muito importante. Eu não tinha, particularmente, eu também não tinha alcançado essa visão sobre isso, assim, como é importante a escola pública nesse processo também, e como esse processo de desconstrução da escola pública também é uma forma de opressão desse sistema, dessa força fascista, né? A gente ainda pode chamar assim abertamente, embora algumas pessoas ainda não gostem, né? De uma demonstração dessa força, né? De como eles estão tentando, de todas as formas, atacar, e de como, às vezes, né? Isso é importante falar, de como, às vezes, o racismo... Isso é uma questão do racismo estrutural, né? Como, às vezes, como, na maioria das vezes, inclusive, eu acredito hoje, o racismo não é só... como eu sempre bato nessa tecla, não é só a violência verbal, a agressão física, a piada. Muitas vezes o racismo é isso, é um sistema tentando destruir um espaço de resistência, como no caso é o SUS ou a escola pública, né? Isso também é um comportamento racista, e isso está dentro do racismo estrutural, que compõe a nossa sociedade de uma forma muito bem institucionalizada, né? Então, é importante a gente observar, é muito importante você trazer essa reflexão aí, fundamental. Eu gostei bastante, particularmente. Guilherme, partindo aqui para as últimas considerações, a última pergunta, porque você já fez, bom, enfim, você já falou muito sobre isso, mas eu queria frisar. Por que devemos vencer o racismo hoje, Guilherme? Por que é importante? Por que tem que ser uma bandeira tal qual a gente ter uma educação melhor, um sistema de saúde melhor, segurança, lazer, enfim, tudo que está garantido na Constituição, mas por que vencer o racismo é importante?
Eu acho que a maior parte das pessoas, hoje em dia a gente dá para duvidar se é todo mundo, mas a maior parte das pessoas entende que a democracia é o melhor sistema que a gente deveria viver, né? Muita gente discorda disso, mas por enquanto a gente não tem uma estrutura melhor do que a democracia. E eu ouvi esses dias, muita gente repetiu essa frase, eu não sei quem foi que cunhou ela, mas não há democracia enquanto houver racismo. Por uma questão muito simples, se a gente não é capaz de garantir uma igualdade de oportunidades das pessoas, não há como dizer que as pessoas exercem seus direitos da mesma forma. E democracia não é votar. Democracia é a capacidade que a gente tem de que todas as pessoas tenham acesso a direitos fundamentais. E o voto é um desses direitos fundamentais, né? Então eu acho que enquanto houver racismo, não tem democracia. E a gente tem que fazer uma leitura que é a seguinte. Será que o racismo ele implica a vida dos negros? Sem dúvida. Mas somente a vida de negros? Ou seja, como é que esse processo impacta na vida de uma pessoa branca? Né? É uma fala meio polêmica, mas é o seguinte. A vida das pessoas brancas é como é por consequência do racismo. Ponto e acabou. Isso aí, não há dúvida sobre isso. Ou seja, o privilégio branco ele está associado ao racismo independente do que o branco queira fazer. Não importa se o cara tem uma postura antirracista ou não. O racismo sendo estrutura, tudo que esse cara ganha na vida, tudo que ele tem na vida, também é fruto do racismo. Então, será que as pessoas brancas, de fato, estão satisfeitas? Muitas estão, né? A gente sabe. Mas será que elas estão satisfeitas em ter todas as suas conquistas relativizadas? Porque na prática é isso. Tudo que uma pessoa branca conseguiu na vida, será que ele realmente é capaz de tudo isso que ele fez? Será que ele realmente é esse cara todo? Porque provavelmente não. Ou seja, se a gente não vê isso no sistema racista, talvez ele tivesse que batalhar mais, né? Mas eu penso também, numa sociedade menos racista, é uma sociedade mais colaborativa. Uma sociedade mais solidária. É uma sociedade onde você não precisa se provar tanto. Né? É uma sociedade, quando a gente começa a ver o outro com igualdade, a necessidade de se provar, a necessidade de se mostrar melhor que o outro, ela é menor. Ela não precisa acontecer. Então eu acho que o racismo ele é uma estrutura de apartheid mesmo, de separação das pessoas. Enquanto a gente não conseguir vencer o racismo, a gente não vai ter uma sociedade mais solidária. Uma sociedade onde as pessoas consigam colaborar mais. Né? Eu fico pensando nessa crise que a gente está vendo na pandemia. Houve um alarde muito grande de vários governadores no início do processo, porque as primeiras pessoas infectadas eram pessoas de classe média alta e brancas. À medida que a doença, que o coronavírus começa a chegar nas periferias, e a classe média começa a ficar mais protegida, até porque tem mais estruturas, condições materiais objetivas para o distanciamento social, a gente percebe que assim, a curva de contaminação ascendente, número de casos cada vez maior, morrendo mais de 1.000 pessoas por dia em média, e só o que se fala aqui no DF, São Paulo, Rio de Janeiro, é em voltar a futebol, é abrir escola pública, é abrir shopping. Ou seja, o que está acontecendo? Essa percepção de que as pessoas que estão adoecendo agora podem morrer. Ou seja, já que a doença está chegando, está matando mais a periferia, e as pessoas brancas, as pessoas ricas vão ter condição, tanto faz. Agora a gente pode abrir shopping, a gente pode voltar ao futebol, a gente pode voltar ao novo normal, né? O novo normal é morrer 1.000 presos por dia sem a gente precisar dar um tiro, né? Ou seja, aí agora é o novo normal. Então eu acho que essa é a grande questão. Assim, enquanto a gente não conseguir vencer o racismo, a gente nunca vai ter uma sociedade solidária que seja capaz de enfrentar problemas e crises como que a gente está vivendo hoje. O racismo ele prejudica todo mundo, apesar de ser um sistema de privilégio para uma casta muito, muito minoritária.
E assim, essa questão, desculpa, curiosamente não, né? Essa questão do coronavírus, ela expôs muito dos nossos problemas sociais no Brasil, muito da nossa desestrutura aqui no Brasil, né? E principalmente nessa questão racial, ela foi veemente, assim, né? Ela circulou muito bem o problema ali, demonstrando que realmente quem está morrendo nessa 60% aí já das pessoas que morrem são negras, né? Chega nesse patamar, outro dia eu vi um número, chega nesse percentual já em todo o Brasil, e essas medidas de reabertura, né, CNPJ, essa discussão toda, os CNPJs também estão morrendo e tal, isso se dá muito porque as pessoas que estão morrendo, as pessoas que não estão morrendo, no caso, né, onde essas mortes não estão chegando, no topo da pirâmide social, econômica, política, né, formado essencialmente por pessoas brancas, né, que não sentem essa questão de uma forma tão... não sentem as mortes, elas não percebem, né, elas não veem mesmo, é invisível, é como se elas vissem aqueles números lá, como não está chegando aqui, né. A minha pergunta é, se tivesse morrendo CEOs de empresas, presidente, muitos artistas, esse pessoal assim, será que nós estaríamos reabrindo? Entendeu? E será que essas pessoas têm dimensão de quem é que está morrendo, quando elas olham os números, será que elas vão atrás de estatísticas? Porque são 1.200 pessoas. Outro dia eu vi até um comentário, nossa, morrem 1.200 pessoas por dia, mas a gente não tem essa percepção, né? Não é como, por exemplo, cair um avião, por exemplo, né? A gente não tem a noção de quem são essas pessoas. Não tem. Se você procurar, você vai descobrir quem são essas pessoas, tem os números, está tudo sendo calculado, está tudo sendo feito, mas há o desinteresse porque é uma coisa muito distante, né, Guilherme? Quem está morrendo não é quem está próximo. Isso abre a discussão, o debate, né? Evidencia esse debate do conflito entre negros e brancos no Brasil, né? Deixa muito claro que há uma diferença, principalmente na forma das pessoas interpretarem tudo, né? Como não chega nelas, como são as pessoas que estão morrendo, nós não ligamos, né? Vamos abrir e pode continuar morrendo porque não faz a menor diferença, né? A gente pode continuar indo para a rua. Eu me questiono até, Guilherme, se a gente romper com o distanciamento, se a gente ir contra, por exemplo, os cuidados, né, a segurança, a gente caminhar contra isso de uma forma aberta, se nós podemos ter essa postura e ao mesmo tempo sermos antirracistas. Eu acredito que não, entendeu? Porque na ponta, quem está morrendo, a gente sabe quem é. Bom, Guilherme, muito obrigado. A gente está aqui com 8 minutos finais, tem algum tempo ainda. Eu vou fazer só minha consideração final e você pode ficar à vontade. Muito obrigado. Que aula você deu aqui hoje, fundamental. Você realmente é uma pessoa diferenciada mesmo, assim, que eu acho que tem mais espaço para falar, muito mais. Se eu pudesse eu vou tentar levar isso assim, para todos os lugares, porque acho que a sua participação hoje ela foi fundamental mesmo para alguns pontos de reflexão. Quem acompanhou aí viu. Eu vou deixar depois disponível no YouTube, no Facebook, em todos os canais, para a gente conseguir dar bastante espaço para isso. Você com certeza é um profissional, você alcançou, repito, você alcançou o nível, sim. Eu não sei, eu convivi, e tenho outros colegas que são professores, não sei se todos alcançaram a dimensão desse debate que nós temos no Brasil, né, sobre a importância do racismo e como ele é fundamental aqui no nosso país para algumas questões, tanto para a democracia como para o desenvolvimento social, né, que você alcançou aí essa perspectiva, não só por ser um homem negro, mas por ser um profissional, tenho certeza, de excelência. Todas as pessoas, não é o que todo mundo fala, é o que eu sei. E, bom, muito obrigado pela participação. Eu vou deixar para você fazer suas considerações. Eu queria agradecer a participação de todo mundo aí que acompanhou aqui a live. Muita gente ainda aí participando, mandando mensagem. E agradecer mesmo ao pessoal que está apoiando o projeto aí do Black Talk. Eu vou continuar firme com ele. A gente já estou com outras pessoas aí convidadas. E até o meio da semana eu divulgo para vocês aí o próximo convidado e o próximo tema de pauta. Continuem acompanhando, compartilhem, divulguem, sigam, falem sobre isso. O racismo é uma coisa que nós precisamos falar, porque está em tudo que nós fazemos no Brasil hoje, o racismo está envolvido, a questão racial está envolvida, a estrutura é totalmente racista. Do Bom Dia até as decisões que são tomadas no Palácio do Planalto. Tudo isso envolve a questão racial. E nós precisamos começar a desconstruí-la em benefício do país. Gente, é isso, muito obrigado. Guilherme, por favor, suas considerações, é isso.
Bom, Rafael, eu queria agradecer muito a oportunidade. Eu estava muito nervoso de participar disso aqui. É a primeira vez que eu faço uma live na minha vida. Mas eu fiquei muito satisfeito com a oportunidade de poder falar, de colocar um pouco das minhas ideias, um pouco da minha experiência. Eu volto a dizer, como eu falei no começo, eu acho que esse projeto é espetacular porque é a gente dando voz para a gente, né? É um homem negro dando voz para outras pessoas negras. E então você está de parabéns pela iniciativa. Eu estou muito feliz com a participação das pessoas também. Agradeço todo mundo que assistiu, todo mundo que prestigiou, que comentou, que achou que alguma coisa que a gente falou aqui foi relevante. Como professor, eu espero que todo mundo tenha aprendido um pouquinho hoje, como eu aprendi também. Eu acho que ter essa experiência de conversar na internet é muito boa. A gente precisa se atualizar em relação a essas novas tecnologias. E é isso, assim, muito satisfeito pelo projeto, muito satisfeito por ter participado e que a gente continue na luta, né? Acho que quanto mais gente entender a importância de se engajar na luta antirracista, quanto mais gente entender que precisa ouvir as nossas vozes, que a gente tem muita coisa para falar, que a gente não fala só sobre racismo, que a gente fala sobre um monte de coisa, né? Na semana passada, a live do Caetano falando sobre a vida artística dele, eu achei espetacular a quantidade de projeto que o cara tem, e é um cara que é praticamente anônimo, né? Se a gente pensar assim no mainstream, na grande mídia, o cara não aparece, o cara tem milhares de projetos extraordinários, e como tem muitos professores, jornalistas, artistas, ou seja, nós não somos pessoas que ficam falando de racismo o tempo inteiro. O racismo perpassa todos os aspectos da nossa vida, mas a gente tem uma vida e a gente precisa ter espaço para expor as nossas alegrias, frustrações, felicidades, né, as nossas paixões, né? Então eu acho que ter esse espaço para falar sobre isso e colocar como o racismo interfere nisso tudo é fundamental. Meus parabéns e muito obrigado mais uma vez. Que isso, eu que agradeço. Pessoal, então é isso, vou encerrar o programa, agradecer novamente a participação de vocês. Vamos compartilhar essa live aí com o Guilherme, porque ela foi muito importante mesmo, bem como a da semana passada com o Gregório. E na semana que vem nós estamos de volta, nesse mesmo horário, 5 horas. Eu conto com a presença de todos vocês, a participação, continue acompanhando e curtindo e compartilhando, repito, tá ok? É isso. Guilherme, valeu aí, muito obrigado pelo convite. Só para dizer, eu também fico nervoso pra caramba, viu? Eu também. Toda vez que eu guardo as falas, eu falo assim, eu vou dizer isso na live. Quando chega aqui, eu gaguejo, eu troco as palavras, eu não sei se eu sou claro, mas acho que isso a gente vai acostumando com o tempo, depois eu faço um roteiro tudo para eu falar aqui, mas acaba que eu não sigo nada. Bom, é isso, pessoal. Um abraço, valeu, Guilherme. Eu vou compartilhar tudo isso aqui, vai ficar tudo disponível aí no meu Instagram, YouTube e Facebook, beleza, pessoal? Um abraço, tchau, tchau. Beleza, valeu, falou.